Vamos falar de China, vamos falar de nova ordem mundial, hein? Vamos pegar de base aqui, mais uma vez um vídeo do Álvaro, tá? Do canal Árvoro, não sei se pronunciar isso direito, mas enfim. Ele tá fazendo um baita trabalho, acho que ele é um grande jornalista, e a gente às vezes pega o material que ele tá produzindo para nós, para complementar, para utilizar como pano de fundo, para fazer aqui alguns comentários. Afinal de contas, é isso que a gente faz. Como vocês bem sabem, React não é conteúdo, né? Estamos aqui nos aproveitando do Álvaro. Mas enfim, baita trabalho do cara, gosto do trabalho que ele faz, sobretudo nessa linha que ele está seguindo aqui em relação à China. E ele lançou um vídeo que a gente vai reagir agora, intitulado China lança nova ordem mundial e detalha seus princípios. Então, senta o dedo no like, bora pro vídeo. No dia 3 de setembro, a China realizou um desfile militar, marcando 80 anos da vitória do país na Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, o presidente Xi Jinping, que dias antes da festa estava propondo a IGG, a Iniciativa de Governança Global, se fez acompanhar de outros 20 líderes estrangeiros. Os adversários da China identificam a IGG como uma tal nova ordem mundial, um termo frequentemente associado a teorias conspiratórias e ao medo irracional de qualquer coisa que venha do outro lado do mundo. Para turbinar os receios ocidentais, ainda veio a demonstração de como a notória evolução da tecnologia e da indústria da China se reflete agora nos equipamentos das suas forças de defesa. Só um complemento, né? Vocês devem ter visto essas imagens que o Álvaro está colocando na tela aí pra gente. E seguinte, um episódio marcante da história do século XXI. Não só por causa disso que o Álvaro está narrando agora, mas pela demonstração de força realizada pela China. E isso apenas subscreve algo que eu venho dizendo aqui há bastante tempo. Há uma flagrante formatação de blocos político, econômico e, por que não, militares. Há, liderado pela China, a formatação de um bloco contra-hegemônico que os Estados Unidos, em meio às atuais regras de comércio internacional criadas por eles mesmos, não pode derrotar. A China só pode ser vencida pelos Estados Unidos se os Estados Unidos partir para a guerra. E mesmo nessas circunstâncias, não há segurança nenhuma da vitória do Ocidente. Então o mundo, flagrantemente, entra em um novo capítulo da sua história. Agora, uma disputa hegemônica entre o bloco capitaneado pelos Estados Unidos, representando o Ocidente, representando o velho mundo, representando o capitalismo, contra a China, representando o Oriente, representando o Sul global, representando uma nova forma político, econômico, social, desenvolvida no socialismo do século XXI chinês. É sobre isso. No fundo, é sobre isso. E o mundo hoje é um grande campo de batalha de experimentos, testando os limites dos acordos internacionais, da frágil paz internacional, onde os Estados Unidos, como sempre, querem mais uma vez elevar a tensão global a fim de fazer a guerra resolver os seus problemas econômicos e fazer a guerra os manter como potência hegemônica. Uma vez que foi exatamente a guerra que os colocou nesta posição e é exatamente a guerra que os mantém nesta posição há tanto tempo. Então, a China representa sim um novo mundo, uma nova ordem mundial, um novo equilíbrio de forças, e o bloco capitaneado pela China é o grande adversário geopolítico do bloco capitaneado pelos Estados Unidos. As agências de notícias da Europa e dos Estados Unidos geraram uma manchete e dezenas de especulações para cada equipamento novo revelado nesse desfile, com destaque especial para um míssil capaz de atingir qualquer ponto do planeta sem ser detectado. Uma das novidades apresentadas foi o modelo de míssil balístico intercontinental DF-5C, uma arma nuclear de combustível líquido que representa uma melhoria notável em sua tecnologia militar. De acordo com o Global Times, um jornal nacionalista chinês, a arma é capaz de atingir qualquer ponto da Terra.
Também desfilaram 2 novos veículos submarinos não tripulados, em forma de torpedo, o AJX-002 e o HSU-100. O analista de defesa Alex Luck indicou à AFP que o primeiro é presumivelmente um modelo de reconhecimento e o segundo é mais misterioso, mas é possível que tenha capacidade para lançar minas sem tripulação. 4 novos mísseis antinavio, com vários metros de comprimento, desfilaram pela Praça da Paz Celestial. Por tudo isso, o que se viu na China em 3 de setembro de 2025 está longe de ser banal. Sobram indícios de que a China se move cada vez mais rápido, e não apenas no desenvolvimento tecnológico, não apenas na capacidade produtiva das suas indústrias. Se move rápido também nas relações internacionais. Trata-se de uma verdadeira placa tectônica da geopolítica. E o importante é, a China precisa se mover rápido. É uma questão de sobrevivência. Veja, a China desenvolveu tudo isso nas últimas décadas por um conjunto de coisas. Vamos tentar resumir aqui da seguinte maneira. Os Estados Unidos, com o fim do bloco socialista, se hegemonizou no controle econômico do mundo, fazendo do seu sistema de pagamentos, do seu sistema dólar, do seu mercado financeiro, sua principal fonte de reprodução do capital. Utilizando do dólar, utilizando do mercado de capitais, utilizando do registro de patentes e da transferência estrutural da riqueza, da esfera produtiva para a esfera de mercado controlada pelas instituições dos Estados Unidos. Sendo assim, eles compreenderam que a revolução estava derrotada na China e que o processo chinês tratava-se tão somente de um processo de abertura econômica e de fim de uma experiência socialista. Portanto, não teríamos problema nenhum em transferir plantas produtivas do Ocidente para a China. Porque se trataria do mesmo processo já repetido exaustivamente pelos Estados Unidos em outros cantos do sul global, onde eles aproveitam a mão de obra mais barata, onde eles aproveitam a estrutura produtiva, a demanda, a estrutura logística, enquanto continuam dando as cartas na economia global, transferindo recursos desses lugares para a centralidade do capitalismo, representada pelo mercado financeiro de Wall Street. A questão é que a China não passou por um simples processo de restauração capitalista. Por mais que exista sim essa discussão e nós admitimos tal discussão, nós compreendemos aqui nesse canal que é insuficiente a avaliação de que a China simplesmente promoveu uma restauração capitalista e que hoje não há nada de sui generis na China em relação à sua forma econômico-social. A China continua tendo, na melhor das hipóteses, um capitalismo muito específico, que por mais que as relações de produção sejam tipicamente capitalistas, as relações políticas não são. E isso passou despercebido, a ponto de não haver nenhum entrave para a transferência da planta produtiva do Ocidente para o solo chinês. Só que a China continuou planejando a sua economia, continuou controlando a sua produção, continuou abrindo mercados, exigiu de todas as empresas que lá se instalavam transferência de tecnologia, passou a incubar suas próprias empresas, passou a galgar degraus que avançaram a China na escala tecnológica, dando à China uma verdadeira independência, que só pode ser uma, a independência econômica. Não existe independência política sem que exista independência econômica. E a China, que conquistou sua independência política a partir de um processo revolucionário, construiu, da sua maneira, a sua independência econômica a fim de sustentar no tempo a sua independência política, conseguindo se desenvolver em meio às regras criadas pelo Ocidente.
chegando ao ponto do Ocidente ter que mudar as regras porque não é mais capaz de vencer a China no jogo que ele mesmo determinou quais seriam as regras. E diante disso, o Ocidente está apavorado. E a China sabe que o Ocidente, sempre que tem essas circunstâncias, ele reage com guerra, com invasão, com destruição. Antevendo tudo isso, porque a China é um país sério, ela precisa ter pressa nessa articulação. A China não quer guerra. A China sequer, historicamente, vinha construindo relações muito próximas de Rússia e de Índia. Entretanto, as circunstâncias geopolíticas globais vêm aproximando esses países, muito mais a Rússia, mas agora também a Índia. O que demonstra clareza de entendimento da China em relação à necessidade de se proteger contra uma guerra que provavelmente deve vir, uma vez que é do interesse dos Estados Unidos a guerra. Uma estrutura gigantesca que se move silenciosamente, é verdade, mas com uma rapidez inegável. Poderá esse movimento resultar num terremoto? No campo das relações internacionais, a China aposta nas chamadas organizações multilaterais. São aquelas que unem diferentes países por objetivos em comum. Um exemplo é o BRICS, do qual o brasileiro ouve falar bastante, e outro é a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, que hoje tem como seus principais membros China, Rússia e Índia. A OCS se reuniu no primeiro dia de setembro, pouco antes do desfile militar que gerou tantas manchetes pelo mundo inteiro. Foi nessa ocasião que Xi Jinping fez um discurso lançando as bases disso que agora está sendo chamado de Iniciativa de Governança Global. O discurso é longo, mas na leitura da transcrição publicada pela agência chinesa Xinhua, pode-se pensar o seguinte: rejeitamos hegemonismo e política de poder, nos tornando assim uma força proativa para a paz e o desenvolvimento do mundo. Devemos advogar um mundo multipolar, equitativo e ordenado, e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, e fazer com que o sistema de governança global seja mais justo e equitativo. O discurso de Xi Jinping, que lançou as bases da Iniciativa de Governança Global, foi estruturado em 5 tópicos, que detalham 5 áreas de atuação e 5 objetivos da IGG. A diplomacia chinesa resumiu tudo nesse quadro, publicado pela Embaixada da China no Brasil e também por outras embaixadas em outras línguas. Aqui a gente vê: igualdade soberana, garantir que o hegemonismo denunciado por Xi não possa ameaçar a soberania de outras nações. Eu não acredito muito nesse ponto, gente, porque o poder político ele não é algo que possa ser acordado. Ele é produto do poder econômico. E o tamanho da economia chinesa em relação às economias dos outros países desse bloco que vem se formando é muito disparo. Então, mesmo que a China tenha esse discurso, mesmo que a China genuinamente não queira assumir essa posição de liderança, isso é inevitável. Tá? Esse é o entendimento que eu tenho. Estado de direito internacional, ou garantir que as relações entre as nações sigam um conjunto de regras claras, até para que interferências políticas não se misturem ao comércio exterior, como no caso do tarifaço, por exemplo. Multilateralismo, colocado bem no centro da lista, porque é um conceito central para o que vem antes e o que vem depois, que são 2 itens muito autoexplicativos, aliás. Abordagem centrada no povo e tomada de decisões reais. É impossível deixar de notar que a China está propondo agora, de maneira mais frontal, um embate entre multilateralismo e hegemonia. Nos Estados Unidos, considerado até então a potência hegemônica, isso obviamente não foi muito bem recebido. Diante do anúncio da IGG, Donald Trump, que andava alguns dias aí sem fazer aparições públicas, não se manifestou, não disse nada. Mas aí, quando veio o desfile militar, ele reclamou. E no Twitter, claro. Donald Trump, no meio disso tudo, desse momento emblemático, já reagiu e afirmou que Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un estão conspirando contra os Estados Unidos. Esse encontro de líderes mundiais no desfile militar em Pequim mostra, mais uma vez, como as políticas de Trump estão fortalecendo alianças para superar a dependência e a influência dos Estados Unidos. E o importante, gente, é entender o lugar que o Brasil vai ficar no meio desse imbróglio todo. Percebem? E é aí que eu resolvo dar um passo atrás. Por quê? Por mais titubeante que seja o atual governo de frente ampla,
é ainda uma posição melhor que a oposição subalterna defendida pelo bolsonarismo. Acho que todos nós vamos concordar com isso. Há poucos dias a gente teve algumas declarações que dão a entender que o governo brasileiro, diante, inclusive, da postura equivocada do Trump, ao apoiar o Bolsonaro, jogando o Lula mais para próximo do Xi Jinping, demonstrando que o Brasil já entendeu a necessidade de ter algumas garantias militares. Coisa que o Brasil sozinho não dá conta de ter, nem no curto nem no médio prazo. Porém, ele pode ter, em alguma medida, ainda que de maneira rebaixada, em caso de acordos, por exemplo, nucleares, mas não só, com potências que possam oferecer esse tipo de troca. É importante para o Brasil, porque se até esse imbróglio, o Lula, titubeante como sempre é, parecia estar se afastando do BRICS, diminuindo o protagonismo brasileiro dentro do bloco, com a atitude do Trump em defesa do Bolsonaro, sancionando o Brasil, ameaçando o Brasil, ele empurra o Lula para mais próximo do BRICS. O Brasil sempre teve um papel de destaque no BRICS, por se tratar de uma das principais economias do bloco, como membro fundador. Acontece que, neste último governo Lula, seguindo a sua tradição de conciliação, dado o momento de tensão internacional, Lula parecia se afastar do BRICS, apequenando o Brasil dentro do bloco. Os exemplos disso é a interferência brasileira relacionada à Venezuela no BRICS, a negativa brasileira em aderir à nova Rota da Seda, o apequenamento da presidência brasileira do BRICS. Tudo isso vinha totalmente de acordo com uma postura conhecida do Lula de buscar conciliar interesses, sobretudo em momentos de maior tensão. Sabendo não haver espaço político, ele não tensiona a construção desse espaço político. Ele rebaixa o programa. E, como sempre, era isso que Lula estava fazendo. Acontece que o vento virou. A ação do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, articulando de maneira lesa-pátria junto ao governo dos Estados Unidos para sancionar o Brasil, empurra de volta o Lula para próximo dos BRICS, colocando um alvo no Brasil em relação aos interesses dos Estados Unidos. E que, no momento, isso pode ser aquilo que nós temos para se defender. Eu sei que não temos segurança nem garantia nenhuma, mas, diante do que está acontecendo, eu sou muito reticente a um retorno do bolsonarismo. Eu prefiro lutar com o Lula no poder e um governo que a gente já sabe como é que é. Porque eu não tenho a menor dúvida que o bolsonarismo voltando com essa nova Guerra Fria, com toda a articulação do Trump na defesa das Big Techs, que são instrumentos da extrema-direita no Brasil, com o retorno do bolsonarismo, eu sequer estaria aqui falando para vocês. Eu não estaria reclamando de boicote do algoritmo. Eu teria o canal derrubado, e não só eu. Isso me assusta. Não pelo fato de eu perder meu ganha-pão, mas pelo fato de nós nos rebaixarmos à clandestinidade, que é o que acontece com os comunistas durante um golpe de Estado. Nós somos caçados, perseguidos e mortos. E nós não conseguimos nunca avançar. A nossa luta se restringe a sobreviver. E no momento eu quero lutar para avançar. Então é importante que a gente também tenha clareza em relação a isso. No grande desfile militar, que veio na sequência do anúncio da Iniciativa de Governança Global, a IGG, também havia brasileiros presentes. O país foi representado por Celso Amorim, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Celso saiu do desfile dizendo que a demonstração de forças não era contra nenhum país em específico, mas sim contra o fascismo, o verdadeiro adversário derrotado pela China
na Segunda Guerra. Outra brasileira presente foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje preside o Banco dos BRICS e no passado recente já foi condecorada e elogiada por Xi Jinping pela gestão dela à frente do banco. Tanto Celso Amorim quanto Dilma Rousseff, que é a presidente do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, foram também recepcionados por Xi Jinping antes do desfile militar, cumprimentaram Xi Jinping e também a sua esposa, e essa participação do Brasil representa e mostra o alinhamento do governo brasileiro com essa postura de contestação da hegemonia dos Estados Unidos nesse desfile e nesses eventos que foram considerados também como uma festa anti-americana, é assim que alguns veículos estão se referindo a essa parada militar que aconteceu na China. Como se percebe, a presença brasileira no evento recebeu uma cobertura bastante crítica da nossa mídia hegemônica. E se a reportagem, que é dedicada apenas a narrar os fatos como eles são, usa o termo anti-americano para conceituar esse evento, imagina o tom dos comentaristas. Esses radicalizam ainda mais quando se referem aos líderes do mundo inteiro que estiveram presentes na China na esteira do lançamento da IGG. Você falou líderes do mundo inteiro, eu acrescentaria do mundo ditatorial inteiro, né, do mundo autocrático inteiro. Tem muito poucos governantes de países democráticos aqui. Sendo que, né, a China é uma democracia muito mais intensa que os Estados Unidos, né? O problema é que, enfim, esses sabujos não falariam algo diferente disso. Qual o sentido do embaixador Celso Amorim estar lá? Bem, o Celso Amorim, e assim como o presidente Lula, são entusiastas dessa tese de contestação da ordem internacional liderada pelo Ocidente, né? Eles têm trabalhado nisso desde o início do século. Prometa! Prometa! Só isso que eu tenho para dizer. Prometa! Prometa! Vamos lá! É isso aí! É só isso que a gente quer, né? Pena que eu não tenho tanta certeza, eu acho o Lula muito titubeante, tá? Mas, enfim, prometa. Desde o primeiro mandato do presidente Lula, indo a Pequim, indo a Moscou e trabalhando essa ideia de que é preciso ter o que eles chamam de multilateralismo, na verdade, é a contestação dessa liderança ocidental e acompanhar essa ascensão da China como a líder dessa contestação. A declaração mais importante envolvendo o Brasil nesse evento na China não veio dos nossos representantes nacionais. Veio isso sim de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Quando ele foi questionado sobre como a guerra na Ucrânia acaba incentivando o tarifaço de Trump, Putin usou o julgamento de Jair Bolsonaro para argumentar que não, Trump não precisa de incentivo para taxar ninguém. События на Украине – это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают. Например, да, существует диспропорция в торговле между Соединенными Штатами и Индией, Соединенными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами. Первое. Второе. Дедлайн был обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6. Причем здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну, при чем здесь? Да ни при чем. Там проблемы, вот именно там, проблемы во внутриполитических раскладах, в том числе связаны с взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом Болсонaro. При чем здесь Украина? Ни при чем. E o tarifaço de Trump, quem diria, acaba apressando as grandes mudanças na ordem geopolítica. Vários analistas encontram um consenso ao dizer que o anúncio da nova iniciativa de governança global no âmbito da OCS chegou mais cedo do que esperado, em função da guerra comercial. E assim, gente, isso denota também uma outra questão. A indigência política, intelectual, de envergadura humana que existe entre o Xi Jinping e o Donald Trump. Percebam uma questão. A democracia popular chinesa, dada a sua intensidade, dada a sua verdade, ela jamais poderia produzir, né, uma liderança tão incapacitada como o Donald Trump. Saca? O fato do Trump ser o líder da principal potência capitalista global é sintomático em relação à ausência de democracia no capitalismo. O Trump é um indigente político. As ações do Trump, elas prejudicaram gravemente os interesses econômicos dos Estados Unidos, jogando seus principais aliados contra eles, aproximando
Países que até então tinham divergências, formando um bloco contra ele. As tarifas impostas por Trump vêm pressionando a inflação nos Estados Unidos. Há poucos dias a gente falou aqui. O tarifaço contra o Brasil não produziu impacto negativo na economia brasileira, ao mesmo tempo que vem produzindo inflação nos Estados Unidos. A Europa inteira, pressionada por decisões de política econômica que deixam claro para o cidadão europeu que a Europa é um protetorado dos Estados Unidos e são semicolônias, alimentando o ódio do europeu contra o estadunidense. Pesquisas aqui no Brasil mostram que a opinião pública do brasileiro já caiu, já mudou, já não é mais a mesma em relação aos Estados Unidos. Isso é uma outra característica da democracia liberal. A democracia liberal produz Trumps, produz Bolsonaros. Enquanto que a democracia popular chinesa produz o Xi Jinping. Que é óbvio, as decisões dele não são dele, mas se tratam de decisões que fazem parte de um planejamento de longo prazo, que permite a China estar se adiantando em relação a todas essas transformações para se proteger, apressando a formatação desse bloco, como bem diz aqui na reportagem do vídeo que a gente está utilizando. E um outro clube de países que estreita os seus laços em função dessa ameaça é justamente o nosso BRICS, que a pedido do Brasil vai se reunir extraordinariamente no próximo dia 8. Num mundo em constante mutação, há uma única certeza: não há estabilidade à vista. Ponto final em mais um textão, mas eu acho que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Antes, porém, quero te indicar uma outra produção desse canal. Esse vídeo que você está vendo aí, ó. O Brasil precisa ter medo da China. Aí na capa tem ali o Xi Jinping. E a resposta, não. Não é exatamente minha opinião, tá? Esse vídeo está embasado no pensamento de um economista que eu respeito muito. E eu estou indicando porque eu tenho a certeza absoluta, total e irrestrita que esse conteúdo aí complementa muito bem o vídeo que você acabou de ver. Ou não acabou, né? Depois do final tem o finalzinho, também chamado de PS, e proporcionado pelos apoiadores do canal, que me mandam áudios lá num grupo no Telegram, aí eu edito esses áudios. Nasce assim o nosso PS. É muito legal isso. Quando teve aquela última reunião dos BRICS, eu achei que aquilo ali seria o Bretton Woods da nossa época, né? Mas pelo jeito foi agora. Talvez com um ponto histórico seja mais interessante, já que foi no meio de uma celebração da derrota do nazismo e do fascismo na Segunda Guerra. E muitos até falam, mas é porque ele está se reunindo com membros dos BRICS, né? A Rússia e a Índia. Mas há algum tempo não tão recente, a China chegou a fazer acordos com a Coreia do Sul e com o Japão. Que não são membros dos BRICS, são muito mais aliados dos Estados Unidos. Bom lembrar, fazer essa ressalva, né? A burrice do Trump conseguiu aproximar a China e Japão. Algo que há meses atrás era impensável. Mas o tarifaço estava tão desgovernado, né? A gente vê um desespero do Trump nadando contra a maré, que até os aliados dele já estavam começando a falar, gente, isso não vai dar um caminho bom para mim. Em julho, o Trump se encontrou com 5 presidentes de países africanos. Nessa reunião, os presidentes foram colocados de costas para a câmera apontada para o Trump. E ele fez... Isso aí foi vergonhoso, né, cara? Que horror. Vários comentários absurdos, como, por exemplo, perguntar como que o presidente da Libéria falava inglês tão bem, desconsiderando que a Libéria é um país que fala inglês. We want to work with the United States in peace and security within the region, because we are committed to that. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? E aí, se você for comparar com as fotos de como que o Putin recebeu em maio o presidente de Burkina Faso, o Ibrahim Traoré, você vê assim uma diferença de tratamento, uma diferença de como que a China e a Rússia tratam os países africanos como estados soberanos, os presidentes como chefes de estado, e os Estados Unidos tratam como se fossem qualquer coisa. Isso aí, colônias, subordinados. O Trump reuniu eles lá para, assim, olha como é que o chefe fala com os empregados. Eu insisto,
O Trump é produto da democracia burguesa. Sabe? Esse ser incapacitado é produto da democracia burguesa. O problema é que essas figuras chegam ao poder e produzem hecatombes mundiais. Tem poder de apertar um botão e declarar uma guerra nuclear. Isso é mais uma das ineficiências da democracia burguesa. A diferença entre a postura dos Estados Unidos e da China em relação ao resto do mundo é brutal. Enquanto Trump se acha o dono do mundo e tenta destruir a soberania dos outros países, a China propõe coexistência pacífica e cooperação vantajosa para todos. É por isso que a China é nosso principal parceiro comercial. E é por isso que a gente vai tentar brigar para que o comércio mundial seja equilibrado. A gente quer que volte o multilateralismo, a negociação na OMC, para que os países possam ser tratados em igualdade de condições. Nós não queremos esse negócio unilateral em que um país grande vai sufocar o pequeno. Então, o que está acontecendo, e o Partido Comunista, que tanta gente morre de medo, é só um detalhe, o que está acontecendo é que a China está recuperando o posto que ocupou por muito mais tempo do que não ocupou. Por mais de 1000 anos. When British historian Neil Ferguson was asked if he believes that China will be the superpower of the 21st century, he said, "Of course it will, because China was the superpower in every century, except the 19th." Então, o que eu tenho a dizer é Zhu Nihao Yun. Boa sorte. Beleza, e aí ficamos por aqui. Gostei dessa sacada do Álvaro aí, hein? De botar a turma que é membro a participar dos vídeos. Bacana aí as colocações da turma.